Bom dia a todos. Hoje eu quero agradecer por todos aqueles que estão me felicitando por mais um ano de vida. Graças a Deus, com muita saúde. Eu queria, nesse dia muito especial, testemunhar um milagre na minha vida, que o meu Deus Todo-Poderoso, Ele foi misericordioso com a minha vida e me curou e eu quero compartilhar com vocês, porque muitas pessoas não sabem. Bom, agora eu tô de cabelo curto, porque os meus cabelos caíram e, eu quero compartilhar com vocês. E quero não só mostrar pra vocês que Deus, Ele é tão misericordioso como Ele nos ama do jeito que nós somos. Ele nos ama tanto que Ele nos aceita como com os nossos pecados, com os nossos falhos. No entanto, que Ele é o nosso Pai. Então eu quero mostrar pra vocês que todos esses remédios aqui que vocês estão vendo são remédios da doença que aconteceu nesse ano, a leucemia. Muitas pessoas não sabem, mas eu quero compartilhar com vocês. No final de janeiro começou a aparecer uns furuncos na minha parte íntima e doía muito e sangrava muito. Comecei a ficar muito fraca, com muita febre, muita tontura, comecei a perder peso. E fui no médico. Cheguei no médico, ele falou que tinha que fazer uma microcirurgia e apareceu no lado esquerdo. Quando foi pro lado direito, ele falou: Gislaine, tem que fazer uma microcirurgia porque é um pelo encravado. E eu achava estranho, mas enfim. Ele fez a microcirurgia, doeu muito. Eu tava com fluxo menstrual. Então, vai ser difícil, mas vai sair. Quando ele colocou dreno, porque ele falou que precisava fazer dreno, então colocou dreno nos dois lados da minha parte íntima e falou que eu precisava fazer uma higiene, drenar, limpar e tal. Então uma pessoa me acompanhou, né, e me ajudava. Quando eu desci da maca, eu comecei a sangrar, chorar de sangue, muito sangue. E eu perdi tanto sangue que, meu Deus, eu falei, meu Deus, eu acho que eu já não tenho mais nada, acho que secou tudo. Tiveram que comprar roupas novas, uma calça pra mim vestir, porque sangrava muito e colocaram muita compressa. E foi sangrando, e foi sangrando, e foi sangrando. E quando... Daí a moça que tava comigo falou assim: doutor, ela não pode ir pra casa porque ela tá sangrando muito, né? Então eu fui, fiquei internada. Quando o médico falou assim: ah, mas ela tá bem, mas eu não tava. Então eu fui, fiquei internada um dia, tomei muito soro, eles fizeram a limpeza em mim e tal. E daí eu sentia muita dor, muita fraqueza. Eu fui liberada no dia seguinte. E o médico falava: vem aqui, retorna cada 4 dias, cada 3 dias eu retornava. Fiquei sangrando durante 13 dias. Sangrava com fluxo menstrual, com a dor, com a ferida, com o dreno, com tudo. Sangrei muito. E ele falava que nunca tinha acontecido aquilo, que aquilo ele nunca tinha visto e tal. E começou, em seguida, a sair uns hematomas do tamanho da palma da minha mão, em todo o meu corpo. Muito grande, doía demais também. E até aqui quando fez 13 dias de sangramento, eu não sei como eu consegui ficar de pé. Muito sangue, perdi demais. Vocês não têm noção de quanto sangue. Na verdade, eu não sei nem quantos. Não sabia que eu tinha tanto sangue assim. E então a menina que tava comigo falou: doutor, eu desci da maca dele, que ele tinha feito a limpeza em mim.
E a menina falou assim, doutora, ela precisa fazer um exame de anemia para ver como é que tá. E ele falou, não, ela não precisa disso. E eu tava branca, pálida. Então, eu peguei e ele pegou e me deu um exame. Ah, vamos ver, mas não vai ser nada, porque é um pelo encravado. Se fosse um pelo encravado, ele tinha encontrado. Mas enfim, né? Ele não encontrou nada. Então, passou 2 dias, eu quase desmaiando, muita fraqueza, fui fazer uns exames e o laboratório era particular e automaticamente não demorou nem 15 minutos. Eu tinha ido marcado ginecologista, porque também tinha que ver se não tinha alguma bactéria, alguma infecção. Então, eu andava com as pernas abertas, andava sem roupa íntima, andava com uma saia grande, porque eu não podia usar nada, porque machucava muito. Era uma dor terrível, eu não conseguia sentar, eu não conseguia tomar banho direito. A minha boca começou a estourar tudo por dentro, começou a sair como se fosse afta, com muito pus, sabe? Então eu tirei os exames e fui pro ginecologista. Quando eu tô saindo do ginecologista, depois de 15 minutos, 20 minutos, o laboratório me ligou, mandando eu ir pra urgência. Então eu fui pra urgências e chegando lá, eles falaram que as minhas plaquetas, eu perdi muito sangue, eu tava com anemia profunda e que as minhas plaquetas tava muito baixas, né? Tava muito fora do normal. Então, eu cheguei e fui pra urgência, cheguei em casa, peguei uma muda de roupa, porque eu não sabia se eu ia ficar internado ou não, e fui. Chegando lá, o médico não sabia o que eu tinha, ele falou assim, nós não sabemos como você tá de pé, como você chegou aqui andando, e eu falei pra ele, mas nem eu, porque já tinha feito quase uns 20 dias que eu tava daquele jeito, e 13 dias sangrando muito, eu sangrava muito, vocês não têm noção. Então, eu peguei e fiquei internada. Fiquei internada 4 dias em Braço do Norte. E eles falaram, Gislaine, nós precisamos pelo menos te dar 4 bolsas de sangue urgente. Nós precisamos, mas nós não temos em reserva. Precisa ser comprado. Deus enviou uma pessoa tão abençoada para me ajudar. Porque o SUS, as pessoas humildes e pobres que não têm condições, muitas vezes acabam morrendo porque não tiveram a mesma oportunidade que eu. E eu quero testemunhar isso porque eu acho que quando Deus ele é fiel na nossa vida, significa que nós somos obedientes a Ele, significa que Ele nos ama muito, mas muitas vezes as pessoas não têm a mesma oportunidade, a mesma sorte. Então, compraram 4 bolsas de sangue. Eu tive que tomar muita plaqueta também. Tudo muito, muito, muito. Só sei que em 2 dias eu tomei quase 18 bolsas de sangue, porque eu precisava de muito. E em vez de melhorar, ia piorando. Então, eles me deram muito soro. E no 3º dia começou a sair umas pintinhas no meu corpo. E essas pintinhas começou a espalhar. Tava na barriga, começou a ir pro bumbum, começou a ir pras pernas, começou a espalhar. Então eles começaram a se desesperar porque começou a aumentar e eles não descobriam o que era. Então o meu médico, o ginecologista, pegou e entrou em contato com uma especialista em Tubarão pra saber o que era, né? E eles diagnosticaram, não tinham certeza, porque para ter certeza eles tiveram que fazer um exame da medula e diagnosticaram que era leucemia. No entanto, ninguém me falava nada. E então eu fui transferida de Braço do Norte para Tubarão. Cheguei em Tubarão, fizeram o exame da medula. A médica no primeiro dia já falou, bom, tu sabe o que tu tem, tu sabe que é grave. Eu olhei para ela e falei, não sei de nada, ninguém tinha me falado nada. As 2 pessoas que estavam comigo sabiam, mas elas não tinham me falado, porque... Mas enfim, Deus já tinha me falado que Ele estaria comigo, então, que não era para me temer. Então, eu acreditei só no que Ele me falava, não no que as pessoas
pensavam de mim naquele momento, nem nada. É desesperante, porque tu nunca imagina que vai acontecer contigo até que acontece. Então, eu fui para Tubarão e cheguei em Tubarão, eu fiquei internada e ela começou a falar: tu tem uma leucemia muito grave, é a leucemia mais mortal. Fica tranquila, porque é a mais mortal, só que é a que tem um risco de cura maior. E, no entanto, eu não sabia até o nível de gravidade, né? Mas, enfim, pra mim era leucemia. Então, ela falou, vamos fazer quimioterapia, eu tenho que fazer o exame da medula e tenho que saber urgentemente o que realmente a gente vai fazer o procedimento. Tem que fazer quimioterapia e nós temos que fazer urgente, porque as tuas plaquetas não aumentam, tu perdeu muito sangue, tu tá perdendo e tá cada dia mais pior. Mas fica tranquila que vai dar tudo certo e nós temos que saber se tem que fazer o transplante de medula. Nós temos que ver quem é compatível contigo e tal. Na hora eu pensei no meu irmão, porque normalmente assim de sangue é compatível, mas ela falou que se não fosse a gente tinha que buscar, mas tinha que saber primeiro todos os processos. Então eu cheguei lá, fiquei internada umas 4 dias em Tubarão. Então ela pegou e falou, Gislaine, vamos fazer no segundo dia vamos fazer exame da medula. E para mim o exame da medula era só na coluna, mas não, ela fez o exame da medula aqui no esternão. Vocês veem aqui, tem aqui. Então, quando ela pegou e falou assim, Gi, eu tenho 5 alunos e eu precisava mostrar para eles, porque eu tô ensinando e tal. Então eu falei, beleza. E, no entanto, eu não entendia nada, porque eu não sabia, eu nunca vi um processo assim, nem nada, mas enfim, Deus era comigo, sempre foi e sempre vai ser. Então, ela pegou e anestesia, ela pegou e eu falei, mas vai ter anestesia? Ela falou, não tem anestesia. E eu falei, pronto. Aí, quando ela colocou os equipamentos dela do meu lado, eu dei uma olhada e vi uma agulha muito grande e muito grossa. Ela falou, vou colocar nesse osso aqui. Naquilo eu já comecei a gelar, comecei a suar, porque imagina, não vai ter anestesia enfiar dentro de um osso de uma pessoa. Mas enfim. E os 5 alunos ficaram me olhando. E porque eram médicos formados e tal. Então ela colocou, ela falou, não olha. Mas eu já tinha olhado. Eu falei, tá, virei pro lado, mas era tanta dor que eu a agulha não conseguiu entrar no meu osso. Então, ela pegou e não conseguia, tentou me dar um relaxante, mas eu tava tão gorda, eu tava muito inchada, que os relaxantes não fez nem efeito. Eu cheguei a pesar 108 quilos. Muito, muito inchada, muito, muito. Então, ela pegou e falou, agora vamos. E um dos médicos teve que segurar minha mão, porque era... E eu falava, doutora, não tem anestesia mesmo, porque dói demais. Ela, não. Beleza, então, tentou pela segunda vez. Quando ela colocou a agulha, ela teve que jogar todo o corpo dela em cima do meu osso, eu só sentia estralar, doía demais. E ela tirou o sangue. No que ela tirou, o líquido no caso, saiu coagulado. Ela falou, nós vamos ter que fazer de novo. Eu falei, mas dói demais. Mas enfim, o médico teve que segurar de novo a minha mão e conseguiram tirar. Aí na segunda tentativa saiu, na terceira saiu todo o líquido que ela precisava, não coagulou, porque ela falou que como eu não tinha sangue e tava toda a doença, já tava totalmente muito forte, então era normal de tirar sangue e coagular. Então, beleza, fui pro meu quarto. Depois de 2 dias, eles falaram, ela veio depois de mais uns 2, 3 dias, ela veio com o resultado de Gislaine, tu precisa ser transferida porque tu vai começar a fazer quimioterapia. No entanto, eu ainda parece que não tinha caído a minha ficha, né, de, meu Deus, eu tô com leucemia. Então, eu fui transferida e a ferida das minhas partes não curava, doía muito e cada dia, né? E ela pegou e falou assim, ó, tu precisa ir para Florianópolis ou Criciúma e tal. Então eu fui para onde
ficava melhor pra mim. Fui pra Criciúma, cheguei em Criciúma, eles pegaram e falaram, ó, tu tem uma doença grave, tal. Eles entravam no quarto como, não sei, como se eu ia morrer, mas até então eu não sabia. Parece que não caía a ficha, se eu sabia que era leucemia, mas não sabia. Aí eles falavam, ó, tu vai sangrar pelos olhos, pode sangrar pelo nariz, pode sangrar pelo ouvido, pode sangrar pela boca. E eu falava, meu Deus. E, no entanto, ia vir meu fluxo menstrual e tu não pode ter fluxo menstrual, tu tem que tomar anticoncepcional, não pode sangrar nada, nenhuma gota. Eu falava, meu Deus, que coisa mais horrível, né? Então foi passando os dias, e daí, eu creio que depois de uns 3 dias, 4 dias, eu comecei a fazer quimioterapia. Eles entravam, me faziam visita todos os dias no quarto. E por esse tempo deles não saber o que eu tinha, de ficar internada no hospital, ficar internada no outro, os meus braços estavam todos cheios de hematomas, todos inchados, todos roxos, já não tinha veia, tava tudo estourado. Então ele falou, nós vamos ter que fazer um catéter. Aqui tá o catéter, eu coloquei o catéter aqui. Vamos ter que pôr o catéter para tu fazer a quimioterapia, porque as tuas veias não vão aguentar. Então eu falei, tá. E quando eu cheguei no quarto, ele falou, nós vamos ter que fazer o exame da medula e tal. Aí eu falei, não, aquele exame dói demais. E ele falou, como que você fez? Aí eu fui explicar pra ele como eu tinha feito, e ele falou assim, eu sinto muito em te dizer que você foi uma cobaia. Eu falei, uma cobaia? Ele falou, porque normalmente se tira da coluna, você pode tirar do esternão, mas quando se tira do esternão, tem que dar anestesia. Daí eu falei, mas ela não me deu anestesia. Ele falou assim, eu sinto muito em te dizer que ela estava mostrando para os alunos dela. Então, gente, é horrível você ser cobaia dos outros, porque você acaba sofrendo muito. Então, enfim, aquilo passou porque já tinha passado, né? Mas até a gente conhecer mesmo e saber o nível da gravidade, sei lá, da friedade das pessoas, saber que poderia ter evitado um pouco, né? Mas não evitou. Então, passou um tempo, eles foram falando, Gislaine, não pode sangrar pelo olho, pelo nariz, pelo ouvido. Todos os dias eles falavam as mesmas coisas. Então, passou uns 4, 5 dias, eu comecei a fazer quimioterapia. A primeira quimioterapia eu fiz no braço. Aquilo parecia navalhas, cortando a veia, porque doía demais, sabe? E não demorou meia hora. Eu comecei a vomitar, comecei a dar diarreia. Eles davam remédio, eu vomitava, então eles começaram a dar na veia. E aí passou 2 dias, eles pegaram e falaram, tu vai ter a segunda químio. Então, nós vamos pôr o catéter porque tu não tem mais veia, não vai aguentar. Então, eles colocaram o catéter. E mais uma vez a cobaia foi a Gislaine. E aí a médica deu anestesia, mas a anestesia não pegou. E ela falou assim, tu não é nenhuma criancinha, então você vai ter que aguentar. E eu olhei bem pra cara dela e falei assim, porque não é você que tá sentindo, né? Mas enfim, era outra aluna. E a Gislaine cobaia. Então, ela colocou o catéter e eu senti tudo, sabe? Eu me agarrava na cama e com o pouco de força que eu tinha e fizeram a cirurgia de pôr o catéter. E aquilo foi complicando porque eles não conseguiam colocar debaixo da pele, porque vai debaixo da pele aqui. Mas enfim. Colocaram, né? Senti tudo. Quando terminou todo o procedimento, aí a anestesia pegou. Mas enfim. Aí eu comecei a fazer químio pelo catéter. E mesmo com os braços todos roxos, eles tiravam sangue pelos braços e eles iam fazendo tudo isso. E foi passando o tempo, aí eles falavam, tu vai ter que começar a tomar químio pela
pela boca, que se chama Vesanoid, que tá aqui. Esse daqui é uma químio também, só que não era da veia, era via oral. Eu tomo essa químio pela boca, tomava, né? E aí eles começaram a me dar remédios, veio meu fluxo menstrual, aí me deram anticoncepcional, tinha que tomar anticoncepcional pra não vir a menstruação. E assim foi indo. E passou uns 7 dias mais ou menos, não melhorava os meus análises, não melhorava nada, então eu tive que tomar 18 bolsas de sangue. Em 2 dias eu tinha que tomar essas 18 bolsas de sangue. Plaquetas, criolipose, um monte de coisada. E assim foi indo, né? E fui tomando. Em 2 dias tiveram que tomar isso daí porque eu precisava pra subir a imunidade. Todos os dias eles tiravam sangue, normalmente de manhã e à noite. Ou às vezes só de manhã. E aí o médico começou a falar, vai cair teu cabelo, vai cair tua sobrancelha, vai cair teus cílios, vai sangrar, não sei o que, e toda aquela história. E eu até entanto, eu tava tão drogada que muitas vezes eu nem escutava o que eles falavam. E doía demais e eu fiquei sozinha, 30 dias no hospital sozinha, porque eu não queria falar nada pra minha mãe, porque ela também tinha as coisas dela. O meu irmão tinha a vida dele também e eu não queria incomodar ninguém. Fiquei 30 dias. Só o meu irmão sabia, no entanto a minha mãe não sabia porque eu não queria preocupar ela. Então fiquei 30 dias sozinha. Mas eu e Deus, né? Sozinha não, Deus em primeiro lugar, porque sem ele eu não estaria até aqui pra contar esse testemunho pra vocês. Então, comecei a ter os sintomas, ficar drogada, não sabia de nada, e eles falavam, vamos tirar sangue, eu nem sabia quem falava, quem não falava, eu só sei que eu passei em torno de uns 8, 9 dias muito drogada. Passava 2 dias sem tomar banho, porque eu não conseguia levantar pra tomar banho. Às vezes eu saía no quarto, eu saía sangrando por todo o chão. E eu pedia muito a Deus, eu falava, Deus, eu não quero ser uma indigente. Eu não tenho ninguém pra me ajudar. Então, que o Senhor me dê forças pra poder pelo menos ir no banheiro, fazer as minhas necessidades, porque eu não quero que as pessoas entram aqui e tenham pena de mim. Eu não quero viver por pena. Então, Deus, ele foi tão misericordioso que ele me dava forças pra chegar no banheiro, fazer as minhas necessidades. E vinha químio, e eu fazia químio e tal. Aí de novo vomitava, diarreia, e assim foi. 4 químios. 4 sessões de químios, um dia sim, um dia não. A cada 3 dias eu fazia químio. Enfim. E o médico falava, Gislaine, sangrou, não sangrou. E eu falava não. Daí ele falou, já era quase no meio de março, ele falou, tu vai ficar o mês de abril todinho. Porque as tuas plaquetas não sobem, a tua imunidade não sobe, todo mundo que entrava no quarto entrava de máscara, entrava de roupão, tinha que me tocar com luva. Eu parecia todos os astronautas, sabe? Tudo ali, tudo aquele povo assim, tudo doido. E eu falava, meu Deus, ou às vezes eles entravam, esqueciam, fechavam a porta rapidinho, porque eu falava, meu Deus, a coisa é grave mesmo, né? No entanto, eu só sentia dor e sentia mal-estar, mas eu não sabia que ao chegar um nível das pessoas me tocarem com luva e falarem comigo com máscara e usarem roupa específica, eu não sabia que eu ia chegar a um nível assim. Nossa, eu não sabia da gravidade. E eu perguntava pro médico que tipo de leucemia eu tinha, ele falava da mortal. Eu falava, muita boa resposta pra uma pessoa, né? Se tu é depressivo, tu já morre ali mesmo. Porque eles, meu Deus, vinha uma psicóloga ali, ela em vez de te animar, ela te apanhava pra baixo. Teu ânimo ia. Mas eu tenho um Deus tão poderoso e ele é o Deus da alegria, da felicidade, que ele nunca me deixou ninguém me deixar pra baixo. Mesmo que eles falavam que é mortal, eu falava assim, bom, morrer eu não vou morrer. Então, que seja mortal a doença, e eu sei que ela vai passar no meu corpo, e eu sei que é um propósito de Deus, porque eu sou filha dele, todos nós somos, e ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Então eu falei, Deus, é pra tua honra e pra tua glória, eu vou passar, vou sentir, dói, sofri, mas enfim,
Fui cobaia, mas não dava nada. Cada agulhada que eles me davam, eu falava, Deus, é pra tua glória, é pra tua honra, eu te sirvo e eu não tô nem aí. Então, comecei a fazer as químio, quando aí ele começou a falar, entrou no quarto, antes de eu sair, ele falou, Gislaine, tu vai ficar o mês de abril, porque tu não tem condições de sair, tua imunidade, tal. Eu falava, tá bom. Então, passei por tudo isso e tal. Então, resolvi falar pra minha mãe. Então, eu falei pra minha mãe, falei, mãe... Aí eu fui rodeando ela, porque eu não queria machucar ela, nem nada, né? Porque eu fui nas minhas condições, mas... Na verdade, eu sentia que ela não tava forte pra aguentar aquele tipo de impacto, né? Então, eu falei pra ela, meu irmão já sabia, meu irmão já tinha ido me visitar, ele foi me levar, foi doar sangue pra mim, porque eu precisava de sangue. Então eu falei pra ela, daí ela foi, e eu ainda falei, mãe, eu vou ficar o mês de abril todinho ainda. Daí ela falou, mas eu vou ficar contigo, beleza? E eu orava muito, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor não tá feliz de me ver assim, porque o Senhor não se alegra nem com os teus inimigos, nem com os inimigos, nem com o diabo, nem com... Sofra, porque tu eres amor. Então o Senhor não se alegra de me ver assim, o Senhor vai me tirar antes de abril. E a psicóloga chegava no quarto e falava assim, já caiu o teu cabelo? Eu falava, meu Deus, essa mulher quer que caia meu cabelo mesmo, hein? Aí eu falava, não caiu meu cabelo. E foi caindo. Na verdade, quando a minha mãe tava perto de vir, 4 dias antes, ele foi caindo pouco a pouco. Eu achei que eu ia sofrer muito, que eu ia... Meu Deus, né? Tem um cabelão lindo, forte. Pra quem me conhece sabe que eu tinha um cabelo lindo e eu sempre fui muito vaidosa com meu cabelo. Então meu cabelo foi caindo. E aí ela chegou no quarto e falou, eu falei que ia cair. Eu falei assim, você falou, mas eu acho que tu deveria ter mais amor e piedade com as pessoas. Porque se tu pega uma pessoa depressiva, tu acaba detonando ela. E mesmo que caia o meu cabelo, não tem problema, vai nascer. Mas vai cair agora a tua sobrancelha. Aí eu falei, Deus, não vai cair a minha sobrancelha. Já é muita humilhação cair meus cabelos, mas não vai cair minha sobrancelha. Enfim, foi caindo. 4 dias antes da minha mãe chegar no hospital, o meu cabelo caiu total. Meu cabelo já tava caindo assim um pouco. Aí as meninas falavam, Gi, não corta, corta curtinho. Eu falava, não, eu vou rapar. Eu falei, Deus, já que vai cair, eu vou ter que rapar. De qualquer maneira, eu vou rapar. Então conheci uma abençoada lá, que era muito gente boa. Eu não vou nombrar o nome dela aqui, porque eu não pedi permissão, mas ela sabe que eu tô falando dela. Aí eu falei, nega, eu preciso de uma cabeleireira pra rapar meu cabelo. Aí ela falou assim, Gi, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela arrumou, rapei meu cabelo do dia pra noite, assim, papum. E eu me olhava no espelho e falava, que humilhação, que sofrimento. Mas não chorei, fiquei forte, firme. E me senti, sabe, orgulhosa de mim, assim, de saber que... E todo mundo entrava dentro do quarto e falava, tu vende teu cabelo, eu quero 300 reais. Me ofereceram até 500 reais pelo meu cabelo. Aí, no momento, eu fiquei assim, empolgada, de repente eu senti dentro do meu coração, assim, espera. Então, conheci uma mulher muito bacana, uma enfermeira muito bacana. Ela falou, Gi, o que tu fez com teu cabelo? Eu falei, tá guardado. Ela falou, o que tu vai fazer? Eu falei assim, eu ia vender, mas eu não sinto que é pra me vender. Eu não preciso do dinheiro, graças a Deus, assim. Preciso, claro, mas eu quero dizer que não era uma coisa, assim, de dinheiro, sabe? Então ela falou, Gi, por que tu não doa? Eu falei, mas eu queria doar pra alguém que eu sei que vai usar, né? Então ela pegou e me indicou. Que ali no próprio hospital já tinha as mulheres que faziam peruca para doação. Então eu conheci não, ela me falou de uma adolescente de 14 anos que queria ter um cabelo, mas a família dela era muito pobre e não tinha condições. Então ela olhou meu cabelo e falou, Gi, teu cabelo é virgem, teu cabelo é forte, teu cabelo é da cor da pele dela. Eu acho que ela vai querer. Eu falei, então tu investiga, se ela quiser, eu dou o meu cabelo. Pelo menos assim o meu cabelo vai
ajudar alguém, né? Então, ela pegou e conversou com a mocinha de 14 anos e ela também tinha câncer. E então, meu cabelo foi doado para essa moça. E uma das mulheres fizeram uma peruca para ela e foi doado para ela. Eu fiquei muito feliz de saber que eu não tinha, mas que eu podia ter ajudado, que eu ajudei alguém, né? Então, assim foi indo. E Deus é tão lindo, maravilhoso, misericordioso, que não caiu sobrancelha, não caiu cílios, tá perfeito. Deus só. Porque muitas vezes eu acho que tem que acontecer certo tipo de situações nas nossas vidas pra. Eu penso comigo, ou pra nos mudar, pra nos fazer mais forte, pra nos mudar como pessoa, ou para mudar as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, elas criticam por nada. Elas, se tem um arroz, um feijão, reclama, sendo que tem gente que não tem nem água para tomar. Mas enfim, caiu todo o meu cabelo, minha mãe chegou, cuidou de mim. Aí o médico chegou assim, com 4 dias antes de eu sair, o médico falou: Gislaine, é o seguinte... 6 dias antes de eu sair, o médico falou: Gislaine, nós precisamos de 18 bolsas de sangue urgente, porque o teu nível está caindo. E eles tinham feito um teste de um exame que vai até para fora. Eu não lembro o nome do exame, e foi o exame para fora. E ele chegou e falou: Gislaine, tu tá com 72% da doença. Ele falou: tá ótimo, porque se chegasse para cima de 90 e tal, 80, daí a gente podia se preocupar. Eu falei: bom, enfim, pra ter 18 bolsas de sangue, eu falei, mas já vai fazer quase 2 meses que eu tô tomando sangue, ainda vou ter que ter mais. Ele falou, vai. Então, avisei as pessoas que estavam ao meu redor e eles colocaram um anúncio pra ter essas 18 bolsas de sangue. E ele precisava aquelas 18 bolsas de sangue pra seguinte semana. Porque ele falou, senão tu vai. E eu tinha infecção, atrás de infecção. E o catéter me dava muita dor nas costas, muita febre. E no final, antes de eu sair, começou a me dar mais febre do que no começo. Começou a me dar muita mais fraqueza. E começou a meus exames piorar. Então os médicos entravam e falavam, tá sangrando, tá sangrando. Daí eu falava, começou o fluxo menstrual, começou a me dar anticoncepcional. Eu não podia sangrar por nada. Muito fraca, drogada. Então ele falou assim, tá, tu vai ter que ficar e nós vamos precisar desse sangue urgente. E nós não temos em reserva. Tu vai ter que pedir ou comprar. Então, as pessoas que estavam ao meu redor colocaram um anúncio. E assim foi. E eu, na fé, no meu Deus Todo-Poderoso, como sempre, comecei a... Aí a minha mãe veio, ficou comigo. Quando passaram 2 dias que ele tinha entrado no quarto falando que precisava de 18 bolsas, ele falou, Gislaine, tu vai ser liberado essa semana. Aí eu olhei pra ele e falei, ué, e as 18 bolsas de sangue que o senhor falou que eu precisava? Não. Teus exames melhoraram muito. Então eu fiquei olhando assim, eu falei... para quê? Aí eu ainda falei, mas doutor, hoje ainda é dia... Acho que era dia 12 de março. Mas ainda é dia 12, eu ainda vou sair em abril, o senhor falou. E eu comecei a rir. E ele falou assim, mas tua imunidade tá baixa, blá, blá, blá. E ele falou, tu vai tomar 4 bolsas de sangue e se daqui 4 dias ou 5 dias tu tiver boa, tu vai embora. Eu falei, tá. Então, cancelaram as bolsas de sangue, não precisei. E de repente, minha mãe ficou comigo só 4 dias no hospital. Ela veio com a intenção de ficar o mês de abril todo, final de março e o mês de abril todo. E minha mãe só ficou 4 dias comigo. Eu acho que ela precisou ver que a filha dela é muito forte, que ninguém derruba nem dores, nem doença, nem ninguém. Então a minha mãe ficou 4 dias e eu voltei, né, para onde eu moro, que eu moro junto com as pessoas, com o meu trabalho. E voltei com eles e continuei. Tive um descanso mais ou menos de 2 semanas, assim, para começar a voltar numa rotina, fiz perícia e tal. E fui fazendo os exames. E daí eu ia no consultório dele. Depois saí do hospital, me proibiu andar de moto, me proibiu andar sem máscara, e assim foi indo.
Então eu fui obedecendo. A cicatriz das minhas partes íntimas tinha. As feridas tinham cicatrizado e tal, tava bem melhor. As feridas da minha boca também melhorou. E daí ele pegou e falou assim. Daí eu ia, toda semana eu ia no consultório dele pra continuar a manutenção e tal. Pra ver. E ele tem que fazer o exame da medula, tem que fazer o exame da medula, E eu toda vez ia preparar pra fazer o exame da medula, né? Eu falei, bom, se eu for cobaia, já sei a experiência, que eu preciso de uma anestesia, né? E nada. E fui indo, e fui indo, e fui indo. Quando. Daí chegou um dia, uma pessoa falou assim pra mim: troca de médico. Aí eu falei assim: por quê? Porque eu vi que ele tava. Já tinha feito um mês que eu saí do hospital e ele me enrolando. Eu saí do hospital e troquei de médico. Fui pra Florianópolis. E a médica falou assim, tá, tu fez isso, isso, isso. Eu falei, não fiz nada disso. Ela começou a brigar, ela começou a falar alto, ela achou que eu tava mentindo. Eu falei, doutora, eu nem sei que leucemia eu tenho. Eles só falavam que era mortal e falavam... eles falavam que era mortal e que não podia sangrar. Eu sangrei pelo ouvido, não sei o quê. E na semana que eu saí, tinha entrado um rapaz da mesma idade que eu, com 28 anos, e que tava sangrando pelo ouvido. Era só isso que eu sabia. E o rapaz, ele sangrou muito mais que eu, pelo jeito. Eu nas minhas partes, e ele sangrou pelo ouvido. E ela falou, Gislaine, nós vamos ter que fazer o exame da medula urgente, nós vamos ter que começar a químio de novo e fazer todo o processo. Então eu fiz o exame da medula com ela de novo. E aí eu falei, ai meu Deus, aquele exame doído dói demais, doutora. Ela, não, mas tem anestesia. Eu falei, glória a Deus, que pelo menos alguém ameniza um pouco, porque dói muito. Só que com anestesia ameniza bastante. E eu tive muita confiança com ela. E no entanto ela ficou nervosa, porque ela achou que eu tava mentindo, que eu não sabia de nada. E realmente eu não sabia nem que leucemia eu tinha. Então ela pegou e fez os exames tudo de novo. E quando ela fez tudo de novo, ela falou assim, ó, tu tá com 91% da doença. Aí eu falei, ué, mas falaram pra mim que eu tava com 72%. Ela falou, não, 72% tu nunca teve. Tu tá com 91% da doença. Tu sabe que se pegar uma infecção morre. É mortal, mas nós vamos curar. E eu ainda achei que eu saí do hospital toda, né? Mas enfim, eu não sabia que eu ainda tava com aquela porcentagem. Eu achei que eu tinha menos, mas não. Eu tava com aquela porcentagem e o médico tinha falado que era outra. E daí ela fez o exame da medula, mandou pra fora, tudo. Comecei a químio com ela. Fiz 9 químio. Terminei essa última químio agora em agosto. Comecei a químio em maio. Eu fiz 4 químio. Descansei quase um mês. Fiz mais 3 químio. Descansei quase um mês e fiz as 2 últimas químio. É horrível, porque eles queriam colocar o catéter de novo em mim, mas eu falei, não. Aí eu falei, mas se eu vou fazer só 9 químio e não vou mais, vai tudo no braço. E todo mundo usava catéter, né? Porque às vezes todo mundo ali tinha a doença, porque ela é especialista nisso, mas eu falei que não, que eu ia ser no braço. Então eu comecei a fazer a químio no braço, começou a estourar os braços, começou a endurecer, secar as veias. E é dolorido, é doído. E assim foi indo, com muita dor, muita dor. Eu tentava comer para não ficar com infecção. Eu tentava comer, mesmo que eu vomitava, mas, sabe, eu tentava me alimentar bem para não ficar com infecção, porque eu cuido de uma pessoa muito linda e ela precisa de mim. E eu sei que ela é muito dependente de mim. Eu também sou muito dependente dela. Então eu, mesmo com dor, eu queria cuidar dela, eu precisava estar do lado dela e então eu peguei e fui indo. E daí a doutora falou, Gi, vai cair tudo teu cabelo de novo, pode cair tua sobrancelha, os teus cílios. Então eu peguei e falei, tá. Não caiu meu cabelo, não caiu sobrancelha e não caiu os cílios. Ela olhava pra mim e ela falava assim, parece mentira, porque todos caem o cabelo, sobrancelha e cílios. Eu falei, não, a minha já foi, já passou. E eles passavam o Vesanoide, que eu vou mostrar mais uma vez, Vesanoide, esse Vesanoide, ele é remédio, ele é uma químio, ele custa R$ 1.300, ele é caríssimo,
E foi passando os remédios. A imunidade caía, porque a quimio ela mata células ruins, mas ela mata muitas células boas. Então a imunidade foi descendo, subia e tal. Enfim, quando foi agora, final de agosto, eu fiz todos os exames de novo e não deu nada. Tô curada. Eu quero compartilhar uma coisa muito importante pra vocês. Eu fiz um propósito com Deus. Falei que eu não queria morrer, que eu não ia morrer, porque eu tenho ele sabe o meu coração que é muito bom. Eu ajudo muitas pessoas. E que eu não ia tomar remédio nenhum, porque ele ia me curar. A gente precisa dos médicos, porque ele deu a sabedoria pro homem também, a medicina. Mas ele é o médico dos médicos. Então, aqui tá todos os remédios. Todos os remédios. E eu quero falar pra vocês que eu fiquei todo o meu tratamento sem tomar um remédio. Vesanoide, a quimioterapia, eu tomava quimio na veia, eles mandavam tomar aqui, tá, as 2 caixas tá aqui. Eu não tomei remédio. Aqui tá as injeções que eu tinha que tomar quando abaixava a minha imunidade. Tá as 2 caixas aqui. Que as outras eu não tomei também, não vou tomar. Tá os remédios que eles me davam, tudo aqui, tudo isso aqui. Tudo isso aqui são os remédios que eles me davam no hospital. Até o anticoncepcional, tudo. Eu guardei pra mostrar pra vocês. Aqui, esse daqui. Aqui tá todos os meus exames que eu fiz eu tirei tudo aqui, tá todos os meus exames aqui do hospital. E eu não tomei remédio, eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu sei que o Senhor não vai. Eu sei que o Senhor usou esse tipo de doença por algum propósito. Eu sei o porquê. Eu não tomei nenhuma gota de remédio, não vou tomar. E não tomei, só fiz a químio. Terminei a químio porque ele começou isso. Então ele teve que terminar. Então eu terminei as químio. As 2 últimas eu achei que eu não ia aguentar, porque dói demais, demais. Eu saía me retorcendo de dor, porque os meus braços ficaram todos detonados. E eu quero compartilhar com vocês que essa doença, ela é mortal, ela é curável, mas ela é de ficar uns 3 a 5 anos no corpo e eu não tenho nada. Eu fiquei apenas 7 meses com ela. E eu não tomei nenhum remédio, só a químio na veia. Só que a médica não sabe. E as pessoas, quase ninguém sabe, né? E eu tenho certeza que se a minha mãe ver, minha mãe vai ter um infarto, né? Porque Deus, ele é maior, ele é único, não existe outro. Sabe quando eu percebi que eu sou importante pra ele? Uma noite eu tava muito mal, foi a pior noite que eu passei no hospital. E eu não conseguia falar porque eu tava com a boca toda estourada, eu não conseguia andar. E um dia eu, de noite, perto de trocar o turno das meninas, eu olhei pro lado e vi uma senhora toda de branco, com um cabelo chanelzinho assim, muito hermosa. E ela tava com alguma coisa na mão. E eu falava assim, meu Deus, quem que é ela? Eu pensava comigo, porque eu não conseguia falar. Então, ela olhou pra mim, ela se levantou e eu fechei os meus olhos e não conseguia nem abrir os meus olhos. E eu sentia um calor dentro de mim, assim, como se ela estivesse me tocando, sabe? E de repente eu sentia que as minhas pernas ficaram leves, o meu corpo ficou leve. Na hora eu tava com muita diarreia, muita vontade de vomitar. Só que eu queria saber quem que era ela. E no entanto eu não entendia, né? E de repente eu escutei 2 vozes falando em línguas. Mas não eram em línguas humanas, era a língua dos anjos. E passou 2 dias e eu lembrei, porque eu tava tão drogada que eu não tinha nem... Eu só queria saber quem que era ela. Então eu fui no banheiro, normal, consegui andar normal e tal. E daí passou 2 dias, eu lembrei daquela cena, daquela mulher levantando,
toda de branco ali, e escutei, e lembrei das duas vozes que eu escutei, né? Então, passou um tempo, eu falei, eu sou tão importante pra ele, que ele manda até os anjos cuidar de mim. É muito lindo, sabe? Eu não tô querendo mostrar pra vocês que isso aqui é uma religião, porque Deus, ele não é religião. Deus, ele é Deus. Na Bíblia não tá escrito que ele fez uma religião, que ele é uma religião. Nós somos a igreja, então ele não tem religião, ele não fez religião. Doutrinas, ele não fez. Isso tudo é do homem. Então, eu precisava compartilhar. Hoje é meu aniversário, eu precisava compartilhar isso com vocês, que eu não bebi um remédio. Fiz os exames, não tenho nada. Meu cabelo não caiu. Terminei às 9 químio. Não preciso fazer mais nada. E a doença mortal que sangra, que tal, não existe mais no meu corpo. Então eu queria compartilhar com vocês que esse é o maior... Eu não preciso nem de carro, não preciso de nada, não preciso de nada. Eu só preciso de Deus, aprendi isso. Que eu preciso de Deus, que Ele é o meu único Deus. Ele é o que me cura, o que me liberta. Eu tô muito feliz, sabe? Às vezes eu lembro das coisas assim. Eu não sabia que eu era tão forte. Porque dói muito. É muito sofrido. Eu não sabia que eu era tão forte assim. E sabe, as pessoas, elas deveriam ter 5 minutos assim com Deus todos os dias, sabe? Não deitar na cama, mas ajoelhar. Porque Ele é um pai de todos nós. Eu aprendi a chamar Ele de pai. Aprendi a chamar Ele de Senhor. Ele é fiel na vida daqueles que é fiel. Entendeu? Então não adianta você querer cobrar de Deus aquilo que você não tem pra Ele. Não adianta você querer, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, minha vida vai uma merda, desculpa a palavra, eu nunca saio do buraco. Mas o que você faz pra Ele poder te honrar? E eu sabia que eu não ia morrer, eu sabia que eu tinha que passar por aquilo, por algo. E hoje eu entendo porque tô bem, tô curada, hoje eu tô cumprindo 29 anos. Esse testemunho eu queria compartilhar com todos vocês. Que vocês deveriam agradecer mais. Nós todos deveríamos agradecer. Nós deveríamos amar mais. Ser mais humilde, sabe? Não julgar as pessoas pelo que elas são. Porque nós temos que olhar nós mesmos. Nós temos que... Se o homem, ele criou o dia do pai, o dia da mãe, o dia do amigo, o dia do não sei o quê. Cara, todo dia é dia de amar. Todo dia é de abraçar uma mãe, de abraçar um pai. Falar, eu te amo. Você tem vontade de dar uma flor para um amigo, dá. Não espera pro dia do amigo. Você tem vontade de... Você tem vontade de abraçar um pai, dar um presente para um pai, dá. Não espera no dia do pai. Todos os dias é dia de amar. É que o homem, ele cria a doutrina, né? Mas Deus, ele não cria a doutrina, ele criou o amor, sabe? E se você tem vontade de falar eu te amo, fala. Se você tem vontade de ajudar o próximo, ajuda. Porque Deus, ele não tem amor, ele é amor. E quando eu às vezes comuniquei com umas pessoas que eu não bebi remédio, elas falaram assim, é impossível que você não bebeu remédio. Eu falei assim, não é impossível. Os remédios tá tudo guardado aqui pra quem quiser ver, sabe? Eu aprendi a amar muitas pessoas. Eu era muito tímida, eu era muito reservada. Eu aprendi a dizer eu te amo. Eu aprendi a abraçar, eu aprendi a amar. Porque quando a gente perde, a gente dá valor. Aí a gente sente falta, a gente sente arrependimento. Mas não é assim. A gente não pode ser assim quando a gente perde. A gente tem que ser com as pessoas aquilo que Deus, ele seria para nós. Jesus Cristo, ele é para nós. Ele é amor.
E muitas pessoas falam, ai, eu tava num hospital e ele era católico, né? Era de irmãs e tal, e eu padre e tal. Aí às vezes eles falavam assim, ai, é crente ou é católica? É crente ou católica? Um dia. E ela não entrava no meu quarto. Um dia eu falei assim pra ela assim, eu não sou católica. Eu sou de Deus. Ela me olhou diferente, ela começou a sorrir. Depois daquele dia, ela começou a entrar no meu quarto e falar assim, esse sorriso teu não tem preço. Tu é muito linda. Tu tem um brilho diferente. E eu comecei a chorar e eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero ser diferente. Nós temos que ser diferente. Muitas pessoas dão dinheiro pra igreja, pra não sei o que. Cara, por que tu, já que tu tanto fala de religião, não sei o que, porque as pessoas elas só falam de religião e tal, por que tu não pega e compra um óleo, arroz, feijão, carne, ovo, leite e dá para as pessoas que não têm? Nós deveríamos ser mais humildes. Só que assim, você não pode dar pro próximo aquilo que tu não tem nem pra ti. Tu não pode amar o teu próximo aquilo que tu nem te ama. Então a gente tem que, sei lá, eu acho que acontece certo tipo de coisa na vida da gente pra gente refletir, sabe? Eu não sabia que eu era tão forte, eu não sabia. Hoje em dia eu vou dizer pra vocês, eu não tô me achando, mas eu sou muito forte, porque eu passei por muitas coisas. E de ser cobaia pelos médicos, sabe? Isso é horrível. E Deus me enviou anjos na minha vida para poder me ajudar financeiramente, porque minha família não pode. Porque se fosse tudo pelo SUS, eu não sei se eu estaria aqui para avisar vocês que eu tô sendo curada, que eu fui curada, que eu passei por tudo isso, entendeu? A gente tem que ser sábio nas coisas que a gente toma, sabe? Nas atitudes que a gente toma. A gente tem que ser sábio em quem a gente ajuda. A gente tem que ser sábio em tudo. Mas Deus, ele é amor, sabe? Então, eu acho que as pessoas deveriam olhar mais as outras pessoas com os olhos de Deus. Os olhos de Deus é olhar a qualidade, a preciosidade que cada um tem, sabe? A gente só sabe acusar e apontar o dedo. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Aí tu sim tem autoridade de falar. Mas todos nós temos pecados. Todos nós somos falhos. E Deus nos ama tanto que Ele nos aceita do jeito que nós somos. E Ele nos ama muito mais do que nós imaginamos, que Ele nos modela do jeito que Ele quer. Então, quando aquela irmãzinha entrava dentro do quarto, que eu vi que ela começou a falar comigo, dar sorriso, bom dia, e querer falar comigo, e eu vi que eu quebrantei aquele orgulho que ela tinha no coração dela, porque ela não falava comigo porque eu não aceitava. Não é que eu não aceitava, é que eu não queria comungar, porque eu não sou católica. Sou de Deus, não sou evangélica, sou de Deus, não sou muçulmana, sou de Deus. E quando eu vi que eu consegui quebrantar, e teve um dia que ela começou a falar que eu era muito forte, muito jovem, eles falavam que eu era um bebê, 28 aninhos aqui sozinha, não sei o que, tu é um bebê e tal. Eu falava assim, eu sou uma mulher de Deus, eu não sou um bebê, eu sou uma mulher de Deus. E sabe, eu via tantas coisas assim lá, e as pessoas, elas são mal educadas, elas só pensam em si mesmas, elas... Tu fala que tá doendo, parece que elas fazem pior. Sabe, eu sei lá, eu acho que eu aprendi tanto a cuidar das pessoas e a amar elas com os olhos de Deus, que hoje em dia a gente não tem que olhar os defeitos delas, porque nós temos defeitos e às vezes nós somos pior do que elas. Mas não, o ser humano, ele tem que criticar, ele tem que julgar, ele tem que reclamar. As pessoas, elas passam 2 horas numa fila ou mais, às vezes vão de um dia pro outro pra dormir numa fila de um show. Que show que for, o show que for. Ah, eu vou em show de tal.
Tu é capaz de ficar 2 horas nesse show, ficar na fila, né, pra você entrar. Você é capaz de tirar dinheiro da onde você não tem pra você ir nesse show. Mas você não é capaz de ficar 5 minutos ajoelhado, prostrando ao teu pai que te criou, ao teu Deus que te salva, ao teu Deus que te liberta, sabe? E muitas pessoas, elas são rancorosas, elas são orgulhosas. Aí quando a vida tá numa merda, numa lama, aí elas pensam em Deus, aí elas falam, eu não creio em Deus, porque Deus nunca fez nada por mim. Mas o que você fez pra ele? Se você fez algo pra ele, ele tem que te retribuir. Porque o pai ele protege, um pai ele cuida, um pai ele liberta, um pai ele cuida dos teus filhos. E ele é o nosso pai. Eu aprendi a chamar ele de pai, de senhor, de tudo. Ele é meu tudo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Porque eu não sabia que eu era tão forte, sabe? E eu posso ter um carro novo, eu posso ter uma casa nova, eu posso ter o que for. Mas isso daí não vai comprar felicidade, não vai comprar amor, não vai comprar nada. Isso daí são coisas que ele vai suprir um certo tipo de necessidade na nossa vida, porque nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de ter um conforto assim. Mas se nós parássemos para pensar, eu tenho 2 pão e eu sei que fulano precisa de um pedaço. A gente pudesse compartilhar esse pedaço de pão com fulano, com o vizinho, com o amigo, mas não. As pessoas, elas querem só pra ela. Só pra ela. Eu quero os 2, eu quero mais, eu quero do vizinho. Ela nunca se alegra com as coisas que ela tem. Ambiciosa. Orgulhosa. E às vezes eu tava lá no hospital, às vezes eu via que tinha enfermeiras que às vezes me levavam comida boa. Às vezes tinha enfermeira que falava assim, ai, que coisa boa que tu tem. E tu vê que a pessoa é humilde. Aí eu falava, pega e leva pro teu filho. Eu não podia comer, eu dava pra elas. E às vezes elas iam lá e falavam assim, Gi, tu é tão diferente. Eu falava assim, mas é isso que eu quero ser, é isso que eu sou. Deus, ele é a diferença na nossa vida. Tu não tem que ser igual ao teu amigo, teu irmão. Tu tem que ser diferente. O meu irmão, eu mostrei a foto dele quando eu rapei minha cabeça. O meu irmão foi me visitar. O meu irmão Itamar, muita gente conhece. E ele chegou careca lá. Quando ele chegou careca, eu fiquei muito emocionada, sabe? De saber que tem pessoas que nos amam de verdade. De saber que um irmão rapou a cabeça. E ele ainda falou assim, mana, tu não tá sozinha. Tu tem a mim. E eu falava assim, é isso aí. Não adianta tu querer ter 300 mil amigos, 300 mil... Tu é famoso, não adianta tu querer ser isso. Tu não é nada. É melhor ter 1 ou 2 do que ter milhões e te dar pelas costas e na hora que tu precisar ele não te ajudar. Ah, eu ando com fulano porque ele é rico, porque ele é famoso. Vai. Anda com ele mesmo. Anda que tu tá indo no bom caminho. Acorda pra vida. Nós temos que ser humilde, nós temos que ser amor, porque é assim que é o nosso Deus. Ele é humilde, ele é amor. Muitas pessoas, eu conheci muitos ateus, conheço muitos ateus, eles falam assim, ah, Deus não faz isso, não sei o que, não sei o que. Daí eu falo assim, claro, tu só pensa em ti, o dinheiro é só pra ti, tu não ajuda o próximo, tu não pensa no próximo. O que Deus? Se tu não abre o teu coração pra Deus, como é que tu quer que ele entre na tua casa? Como é que tu quer que ele entre na tua vida? Deus você não precisa ver, você só precisa sentir e confiar. Uma vez eu vi eu tava lendo umas reportagens, muitas pessoas falavam assim pra mim no hospital, tu é igual uma águia. E eu resolvi olhar, né, a história da águia. A águia, ela vive até os 40 anos. Até os 40 anos ela é forte, ela é virtuosa, ela é guerreira, ela é tudo. Quando passa dos 40 anos, o bico dela começa a enfraquecer, as penas dela, ela começa a ficar fraca. E ela tem 2 oportunidades, 2 decisões. Ou ela morre, ou ela sobe, voa o mais alto possível
bate o bico dela na pedra até que cai e faz aquela transformação. De em torno de, eu já não lembro, se é em torno de 60 dias, 90, já não lembro, 150 dias. Ela fica em torno de 150 dias isolada para ter a transformação, que é um bico novo, as penas novas, né? E eu tava olhando e falei, agora eu entendo por que eu sou uma águia, por que as pessoas me chamam de águia. Porque eu tive duas opções, ou eu morria, ou eu vivia. E eu não queria morrer, eu vivi. Então eu voei até lá em cima. Não foi fácil aguentar as dores. Não foi fácil trocar meu bico, trocar as minhas asas, trocar as minhas penas. Não foi fácil. Mas não foi impossível. Servir a Deus não é fácil, mas é impossível deixar Ele. Vocês não têm noção de como eu vivo com Ele. Então eu sou uma águia. Eu resolvi ser uma águia. Porque daí quando ela cria forças de novo, ela vive até os 70 anos, 80 anos, algo assim. Ela vive o dobro. E é isso que eu quero. Eu quero viver para ajudar o próximo, como eu sempre fiz e como eu estou fazendo. Tu acha que eu pego meu salário e coloco tudo no banco? Não. Eu ajudo aquele que não tem. Se vocês não sabem, eu não preciso falar aqui para me gloriar e nem nada. Meu salário vai para comida para aqueles que não têm, vai para mendigo, vai para drogado. E eu ajudo mesmo. Eu não tô nem aí. Porque Deus, ele já me deu tanta coisa que vocês não têm noção de como Deus me deu as coisas. E ele me deu carro novo, ele me deu moto, e mesmo eu ajudando com o pouco que eu tenho. Então eu quero falar pra vocês que eu tô curada. E eu sou uma águia muito forte. Você também é. Nós temos que ser como Deus. Nós temos que olhar as pessoas com os olhos de Deus. Não olhar os defeitos, mas olhar as qualidades. Os olhos de Deus é você aceitar o teu irmão, o teu próximo como ele é. Com amor. E eu aprendi muito com essa doença. Eu aprendi muito. Eu não sabia que eu era tão forte. E eu dava valor, sempre dei muito valor. Mas agora eu dou mais valor ainda nas coisas, nos detalhes de tudo. Fiz um propósito com Deus que eu não ia tomar remédio, eu não tomei remédio. Eu não curei só pelas mãos do homem, eu curei pelas mãos do meu Deus, que me curou, que me fez e que me liberta. E eu tô muito feliz. Hoje eu cumpro 29 anos. É uma lição de vida. Eu espero ser um espelho para vocês. Vocês não têm que ser igual a mim, vocês têm que ser diferente. Vocês têm que ser diferente. Deus, ele é diferente. Ele faz a diferença na nossa vida. Os exames estão aqui. Eu fiz um exame de sangue essa semana. Eles não estão encontrando veia porque ainda tá seca, ainda tá. Aí elas conseguiu tirar sangue. Os exames estão melhor do que quando eu tava normal. E é gratificante servir a um Deus poderoso. Vocês não têm noção. Eu quero agradecer todas as pessoas que tiveram ao meu lado. Eu não vou citar nomes porque eu não pedi autoridade, mas essas pessoas sabem que eu tô muito grata a elas. Agradecer ao meu irmão, que mesmo diante da dificuldade ele teve no meu lado, careca, os dois careca, mas nós estamos aí. E pedir perdão para minha mãe. Às vezes eu fui muito rebelde. Quando eu era criança, que eu era rebelde mesmo, a gente brigava, eu xingava, coisa de criança, mas não é isso que vai fazer eu não pedir perdão para ela. É coisa de criança, mas eu era consciente do que eu estava fazendo. Então eu quero pedir perdão para minha mãe. Porque se o dia da manhã eu perder ela, pelo menos eu tô com a minha consciência limpa, meu coração limpo e eu sei que eu fui muito rebelde, sim. Mãe, eu te amo. Obrigada por ter me colocado no mundo, mesmo com a minha rebeldia. A senhora me amou, me cuidou, me protegeu. E é isso que o meu paizinho lá de cima tá fazendo comigo também. Faz com você, faz com todo mundo. Nos amar e nos perdoar. E eu quero dizer pra vocês que eu tô orgulhosa de mim. Que eu tô orgulhosa de dar o meu dinheiro, assim, não, eu compro comida para aquele que não tem. Eu tô orgulhosa daquilo que eu tô fazendo, porque eu sei que o meu Deus, ele é tão fiel, que ele foi fiel na minha vida. E dele colocar os anjos dele para cuidar de nós, isso daí não tem valor, sabe?
E espero que esse vídeo corra para muitas pessoas e que elas vejam que não existe dinheiro, nem nada de nada que vai te salvar, te curar, nem nada. É Deus. E de saber que eu ia ter que ficar mais 2 anos em remédio, em quimioterapia, terminou. Terminou em 7 meses. Muito obrigado. E Deus abençoe a cada um de vocês. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Que a unção multiplique na tua vida, que a unção multiplique na tua saúde, nos teus familiares e que tu faça a diferença. Beijo a todos vocês e esse é o meu testemunho. Espero que vocês gostem. Tenham um excelente dia. Deus é conosco. Não esqueça de abraçar um filho, uma mãe, um pai e dizer que ama. Não espere chegar um dia do pai, o dia da mãe. Todos os dias é dia de amar. Todos os dias é o dia de prostrar ao nosso Senhor. Em vez de você ficar 2 horas esperando no show para você entrar, por que você não fica essas 2 horas com o teu Deus? Porque Ele vai te dar resposta, Ele vai te curar e Ele vai te mostrar o que tu precisa, porque Ele fala com nós. Ele é o nosso Pai. Mas muitas pessoas preferem ter a vida do mundo para depois servir a Deus. E eu falo uma coisa para vocês, muitas pessoas ele vêm a Deus pela dor, e isso é horrível. Se eu fosse vocês, eu começava a pensar melhor e pelo amor, que é muito mais lindo, sabe? De saber que nós fazemos parte do propósito de Deus. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E Davi, ele não matou o gigante com uma pedra, ele matou com a fé dele. Mata o teu gigante com a tua fé. Eu matei o meu. E vou dizer para vocês, foi sofrido, mas valeu a pena. Amém. Beijo a todos vocês. Tchau.